E aí, lindinhos, tudo tranquilo? Continuo o papo sobre ecologia com vocês. E a conversa agora é a respeito de sucessão ecológica, né? Sucessão ecológica é o conjunto de mudanças que acontecem no ecossistema ao longo do tempo. Essas mudanças, elas são graduais, acontecem aos pouquinhos, ordenadas, acontecem dentro de uma certa sequência e previsíveis, né? Gente, quando a gente fala que elas são previsíveis, nem aconteceu ainda a mudança no ecossistema, eu já tenho ideia do que é que vai acontecer. Afinal de contas, eu estou até dando aula sobre isso, né? Eu tenho como prever, mais ou menos, o que é que vai acontecer num determinado ecossistema ao longo do tempo. Percebam bem que ecossistemas não são estruturas estáticas, né? O ecossistema, ele não fica parado. O ecossistema é uma estrutura dinâmica. O ecossistema, ele vai mudando, e essas mudanças que acontecem ao longo do tempo, sucessão ecológica, mudanças graduais aos pouquinhos, ordenadas dentro de uma sequência, previsíveis, que a gente tem uma ideia do que é que acontece. A sucessão ecológica apresenta pelo menos 3 etapas. Lá vamos nós, o estágio inicial de uma sucessão ecológica recebe o nome de ecese, ou écese, ou éceses. Cada livro vai lá e escreve de um jeito diferente. Fato é, moçada, que a ecese ela é caracterizada pela instalação de organismos pioneiros. Ô, gente, o que é um pioneiro? Pioneiro é o primeiro cara que vai fazer alguma coisa. Nesse caso, gente, o primeiro cara que vai fazer alguma coisa, ele vai ser chamado de pioneiro. Aqui, os primeiros a chegar num determinado ambiente. E se você é pioneiro em alguma coisa, gente, você vai facilitar a vida de todo mundo que vem depois, né? De modo semelhante, os organismos pioneiros, os primeiros caras a chegar no ambiente, eles inevitavelmente vão facilitar a instalação de outros organismos. Eles vão preparar o ambiente para quem vem depois. Então, um pioneiro, ele é tudo isso, né? Ele é o primeiro cara que chega e ele ajuda quem vem depois, né? Quando a gente fala, gente, em organismos pioneiros, eles sempre vão ter que ser autótrofos, né? Afinal de contas, se você é o primeiro cara a chegar no lugar, quer dizer que nesse lugar não tem nada. Se nesse lugar não tem nada, nesse lugar não tem comida. E se nesse lugar não tem comida, você tem que produzir o seu próprio alimento, né? Então não dá para um pioneiro ser heterótrofo. Não dá para você ser o primeiro cara a chegar no lugar sem saber produzir o seu próprio alimento. Não vai ter comida lá, você vai morrer de fome. Daí, pioneiros sempre autótrofos e, às vezes, fixadores de nitrogênio. O que, aliás, também é bem legal, né? Porque se você é o primeiro cara a chegar num certo ambiente e não vai ter nada, talvez não tenha nitrogênio fixado. Então, ser autótrofo é obrigatório. Ser fixador de nitrogênio, obrigatório não é. Mas que ajuda, ajuda, né? Acaba lá ajudando a você se instalar nesse novo ambiente. Quando a gente fala em organismos pioneiros, é o caso, por exemplo, de cianobactérias, antigamente chamadas cianofícias ou algas azuis, que, gente, elas são autótrofas e elas são fixadoras de nitrogênio. Elas são excepcionais organismos pioneiros, particularmente em, por exemplo, lagoas recém-formadas pela água da chuva. Choveu, moçada, pra caramba, formou uma lagoa onde antes não tinha nada. E aí, essa lagoa vai iniciar um ecossistema. Primeiro o cara a chegar na lagoa é o pioneiro, cianobactérias, algas azuis. Ô, Landinho, como é que a alga chega na lagoa? Lagoa tá lá no meio do nada. Como é que a alga vai chegar lá? Voando. Exatamente, voando. E a alga lá voa? Cianobactérias, algas azuis. Elas têm estruturas reprodutoras chamadas esporos, que os esporos eles são resistentes, inclusive à seca, né? Apesar da alga, a princípio, ser aquática, o esporo consegue ser relativamente tolerante à seca. E o vento
pode levar o esporo até a lagoa para iniciar a colonização da lagoa, por assim dizer. Então, pioneiros em lagoas recém-formadas pela ação da chuva. É o caso, por exemplo, gente, de líquens, né? A paz líquens, falamos sobre eles já várias vezes, associações entre algas e fungos, e eles são excepcionais pioneiros porque a alga, ela é autótrofa, muitas vezes, se ela é uma cianobactéria, ela é fixadora de nitrogênio, e o fungo, é aquela história, né? Ele tem a capacidade de pegar a umidade do ar e dar para a alga, ou seja, mesmo em ambientes com pouca água, o pouquinho de umidade do ar, às vezes o fungo consegue pegar. E aquela história que o fungo, ele tem a digestão extracorpórea, uma digestão fora do corpo, ele joga as enzimas digestivas fora do corpo, ele joga ácidos junto com essas enzimas digestivas, né? Comentando que lá no seu estômago tem lá as enzimas do estômago, tem ácido clorídrico para ajudar na digestão. E como o fungo tem digestão extracorpórea, ele joga a enzima e joga o ácido também. Quando ele joga o ácido numa pedra, a pedra começa a corroer. No que a pedra começa a corroer, fica cheia de reentrâncias, lá vai o vento trazendo poeira, acumula poeira naquelas reentrâncias e vai formando o solo. Detalhe que as algas, elas ajudam a acumular nutrientes, inclusive às vezes nutrientes nitrogenados. O fungo, ele vai lá e pega a umidade do ar, coloca naquele solo, preparando, moçada, o caminho para quem vem depois. Daí, já falei sobre isso em algumas ocasiões, líquens, eles são excepcionais organismos pioneiros em rochas nuas. Ou seja, era uma vez uma geleira que recuou, era uma vez o oceano que diminuiu de nível e uma pedra que antes estava escondida, agora está exposta. E aí que daqui a um tempo, está cheio de criaturas vivas, né, em cima lá daquela pedra, né? O líquen é o primeiro a chegar. Como é que o líquen chega na pedra? Voando, né? O vento, trazendo a estrutura reprodutora do líquen. Essa estrutura reprodutora do líquen, sorédio, tem um pedacinho da alga, um pedacinho do fungo, sorédio, para a questão de reprodução assexuada, chega na pedra, a alga autótrofa fixadora, o fungo, joga o ácido na pedra, corrói, começa a criar reentrâncias para acumular solo, acumula água e prepara o caminho para quem vem depois. Nós temos, gente, que frequentemente gramíneas são excepcionais organismos pioneiros em ambientes, por exemplo, de dunas, né? Como é que se formam, por exemplo, dunas na beira da praia? Ação do vento, né? O vento, moçada, ele bate na água, toda vez que a onda bate na areia, sobe um pouco de areia. Você não vê porque a areia é pequenininha, né? E aí o vento leva a areia para longe. E nessa brincadeira o vento vai acumulando areia, forma uma duna. E normalmente, moçada, quem é o primeiro cara a chegar na duna é a grama. Vantagem da grama é que grama angiosperma monocotiledônia, ela tem aquela raiz fasciculada, e a raiz fasciculada, ela é ótima para poder segurar o solo no lugar, porque dunas normalmente são móveis por ação do vento, né? O vento bate e leva a areia para outro canto. Mas quando a grama se instala, a grama estabiliza aquilo. A raiz fasciculada da grama ajuda a evitar que o solo vá embora por ação do vento, que a areia vá embora por ação do vento, ajuda a segurar o solo no lugar, estabilizar, para que outras plantas cresçam depois, para que outras plantas cresçam em cima disso. De novo, como é que a grama vai chegar na duna? Vento. Notem que a ação do vento é muito importante em relação à sucessão ecológica. Ela pode trazer o esporo da alga, o sorédio do líquen, a semente da grama, que também pode ser levado lá a semente da grama para ação de insetos, aves, e inicia um ecossistema. Primeiro estágio de uma sucessão ecológica é SESI, instalação dos organismos pioneiros. Nós temos lá que os estágios intermediários, eles são chamados de séries ou séries. Então, os estágios intermediários, séries ou séries, chame como você achar mais bonitinho. Então, você vai ver os dois termos lá nas questões, lá nos livros. E, moçada, o estágio final de uma sucessão ecológica será chamado de clímax, ou o nome completo,
comunidade clímax aqui na brincadeira. Gente, o clímax, a comunidade clímax se caracteriza exatamente pela instalação da última comunidade, do último conjunto de seres vivos num determinado ambiente. Detalhe, né? Que essa última comunidade de seres vivos, ela vai ser a mais complexa possível, ou seja, chegou a hora, moçada, não dá para ficar mais complexo do que já é. Então eu vou dizer que chegou no clímax. Ela é a mais complexa e ela é a mais estável possível. Inclusive, quando é que eu sei que eu cheguei no clímax? Como é que eu sei que eu cheguei no último estágio da sucessão ecológica? Simples. Quando não der para ficar mais complexo, é o clímax. Quando não mudar mais, quando for o mais estável possível, você tem que você chegou no clímax. Inclusive o clímax extremamente estável, ele não muda se o meio ambiente físico não mudar. Em outras palavras, se solo, clima, relevo continuar do mesmo jeito, a comunidade clímax vai ficar do mesmo jeito para sempre aí nesse caso. Então a comunidade clímax nessa situação, ela não vai se alterar, né, a não ser que o meio ambiente mude. Claro que se mudar solo, clima, relevo, se alguém derrubar aquilo ali pode mudar. Mas a princípio não vai mudar se o meio físico não mudar. Aproveito para poder colocar um conceito bem interessante para a gente, que é o conceito de bioma, onde bioma é a comunidade clímax característica típica de uma determinada região geográfica. Quando a gente fala, moçada, em bioma, a comunidade clímax típica de uma determinada região, para cada tipo de ambiente, o clímax é diferente, né? Para cada tipo, moçada, de clima, solo, relevo, a comunidade clímax, a mais complexa e a mais estável, claro que vai ser diferente. Então pega, por exemplo, lá na região norte, né? Você tem que floresta tropical é o clímax. Em outras palavras, qualquer ecossistema que se desenvolva lá na Amazônia vai chegar em floresta tropical e não vai mudar mais. Nesse caso, floresta tropical é o mais complexo que pode acontecer na região amazônica e é o mais estável. Detalhe, se ninguém derrubar a floresta tropical, se o clima não mudar, se o solo não mudar, se o relevo não mudar, floresta tropical será floresta tropical para sempre. Se o homem não derrubar a floresta amazônica, se o clima, o solo e o relevo não mudar, floresta amazônica não vai mudar. É o mais complexo, é o mais estável. Agora isso, lá na região norte, né? Que, por exemplo, no interior do Ceará, ora moçada, Caatinga é o clímax. Para as condições daqui do Ceará, o mais complexo que dá para ter aqui é Caatinga. É o mais estável possível. Se o solo, clima ou relevo não mudar, Caatinga será Caatinga para sempre. Se o homem não derrubar a Caatinga, Caatinga será Caatinga para sempre. Então, vou dizer que floresta tropical é um bioma, Caatinga é um bioma, é o clímax típico de uma certa região. Floresta amazônica lá na região norte e Caatinga aqui no interior do Ceará, e aí vai. Clímax, o mais estável, né, o mais complexo possível, e por isso que eu vou dizer que é o último estágio da sucessão. Agora, é claro, né? Pode ser que eu derrube a floresta amazônica, pode ser que eu derrube a Caatinga, e uma nova sucessão ecológica começa do zero, né? Mas, a princípio, dessa sucessão ecológica, desse momento, isso aqui é o último estágio. Mais complexo, mais estável, não muda, a não ser que mude solo, clima e relevo, a não ser que o homem mexa nessa situação.